Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui na ABEFA, Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis, aqui em Campo Grande, reunidos mais uma vez com nossos amigos para estudarmos o Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 4, capítulo que vai falar sobre os sistemas. E o sistema é um método, né, que nós criamos, cada um tem o seu método para estudar, para trabalhar, para organizar as coisas, o raciocínio. Então, no Livro dos Médiuns, nós temos esse capítulo que são os sistemas de estudo para nós. E nesse capítulo, nós vamos ver como é que a gente vai se desenvolver aqui. E a gente vai estudando, nós estivemos já lendo e tudo mais, e queremos saber como é que os fenômenos espíritas, né, foram encarados no século XIX. Porque a gente sabe que esses eventos, eles já aconteciam desde que o mundo é mundo, porque espíritos sempre existiram, né? Sempre povoaram o mundo espiritual e o mundo material. Mas houve uma época que eles surgiram, foram observados por pessoas que se interessaram por eles. Daí eles foram pesquisados, estudados, foram feitas experiências e eles vieram a público. Então, como é que esses fenômenos foram encarados nessa época, né, quando eles surgiram? Mercedes, nós temos aqui a Mercedes. Bem, a princípio, quando esses fenômenos começaram a ser observados, eles foram encarados com muita dúvida, da onde eles vinham e como que aconteciam aqueles fenômenos. As pessoas tiveram muita dúvida quanto à veracidade daqueles fatos que estavam ocorrendo. Imagino, né, naquela época como é que aconteceu, mas e depois disso? E depois dessa dúvida, depois dessa dificuldade nessa crença, como é que ele foi encarado? Bem, eu imagino que depois dessa época das dúvidas, as pessoas foram começando a estudar os fatos e os fenômenos e interpretando assim a veracidade de como eles apareciam. Os fenômenos espíritas foram observados e estudados, né, para que se chegasse a uma conclusão da onde vinham, né, esses fenômenos. Verena está querendo acrescentar aqui alguma coisa, Verena. Vamos então ver se a gente complementa aqui. Então, acontece que quando eles começaram a ver um pouquinho melhor com relação a isso, estudar realmente, cada um foi entendendo da sua maneira, criando seu próprio método, assim, de compreender aquilo dali melhor. Eles começaram a criar os seus sistemas, né? Seria isso? Dentro das suas convicções, dentro dos seus entendimentos, né? E então a gente pode entender que cada um trouxe um tipo de sistema de acordo com o seu entendimento? Será que isso foi assim que funcionou? Será que isso causou algum problema? Vamos ver se o seu João pode nos ajudar aqui com essa resposta. Com certeza que sim. Qualquer estudo, em qualquer momento que se discuta qualquer coisa na vida, né? Cada pessoa vai ter uma visão diferenciada da outra. Cada pessoa sistematiza de uma forma diferente. E com os fenômenos espíritas também não foi diferente, né? Pessoas que fizeram observações sobre determinados fenômenos de forma que outras viram
o mesmo fenômeno e fizeram observações totalmente diferentes, né? Ou não tão aproximado, vamos dizer assim. Então isso é daí que se estabelece o sistema de estudo, né, dos fenômenos espíritas. Mas então, aqueles que trouxeram contradições, né, de uma certa maneira, eles causaram até um tumulto, né, assim, combatendo, aqueles que combateram, que agiram, né, negativamente, alguns foram bastante atacaram e tudo mais. Eles tiveram razão? Eles estavam embasados em alguma razão para contradizer as pesquisas, que foram executadas bastante pesquisas, né? Foram feitas bastante pesquisas. Então, nessa época, começaram a ser feitas pesquisas, mas tinha um grupo que era justamente o grupo de pessoas que não acreditavam nesses fenômenos, porque eles não entendiam da forma que deveriam entender, porque não aceitavam ainda a existência do mundo espiritual. Eles atacaram de uma forma mais ostensiva aqueles que já estavam estudando, por conta de se prenderem à seguinte situação. Eles entendiam que desde o momento que os próprios estudiosos sobre os fenômenos espíritas não tinham uma unidade de pensamento e de desenvolvimento sobre o assunto, se os próprios espíritas não conseguiam se entender, porque cada um foi fazendo o seu entendimento de acordo com a sua capacidade de desenvolvimento espiritual. E aí essas pessoas, essa vertente de pessoas, atacaram veementemente o estudo sobre os fenômenos espíritas. Então, quer dizer, a gente pode entender que a doutrina espírita, como sendo ainda jovem, né, ela precisava de tempo, como toda ciência precisa de tempo, para trazer resultados, né, de acordo com as suas pesquisas, com seus aprofundamentos. E foi justamente isso que aconteceu, e até isso que vem acontecendo, como acontece, né, seu João, aqui em vários ramos de todas as ciências, né? Existe uma necessidade de um tempo entre a sua descoberta e até trazer a público resultados mais consistentes. É assim mesmo que funciona? É claro que sim. Nós vamos observar nos dias de hoje, né, a medicina, que é uma ciência muito mais antiga que a ciência espírita. Ela ainda hoje, né, determinados procedimentos que são feitos numa mesma direção para se conseguir um determinado resultado, são procedimentos diferenciados, buscando o mesmo resultado, mas por caminhos diferentes. Então imagina o que ocorre lá no século XIX com relação aos fenômenos espíritas. Esses sistemas, né, ou essa variante de critérios e de observações, elas se dão exatamente por não se ter ainda, né, um resultado mais objetivo, que isso realmente só se dá com o tempo, né, que vai se chegar à conclusão de um resultado mais aprimorado, né, pode-se dizer assim, né, sobre qualquer assunto. É verdade. Agora, essas pessoas que não criam
nesses fenômenos, né? E sistematicamente combatiam, eles eram quem? Eles eram que tipo de pessoas? Será que eles tinham conhecimento, tinham alguma ideia sobre o assunto? Verena vai falar conosco aqui. Esses que realmente negavam essas ideias dessa maneira, eles eram os materialistas, eles eram céticos e negavam assim por não ter ainda a capacidade, ainda não ter chegado ainda no seu grau de desenvolvimento para realmente conseguir compreender esse assunto. Por isso eles negavam bastante. Os céticos e os materialistas, então, eles eram negadores contumazes, né, da doutrina espírita. Mas qual era o fundamento das negações deles? O fundamento da negação desses céticos era a falta de entendimento sobre os fenômenos espíritas. E que fenômenos eram esses? São os fenômenos físicos e fenômenos inteligentes. Muito bem, então o Sr. João vai nos ajudar aqui com um esclarecimento sobre os fenômenos físicos, o que são, e os fenômenos inteligentes. Bem, a dificuldade que a gente nota, né, desses sistemas ou dos sistemáticos é exatamente por conta deles serem céticos ou materialistas, ou seja, não acreditarem numa vida após a vida física, eles com certeza vão negar também, ou negaram e negam os fenômenos inteligentes, porque todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, por isso, houve a negação. E os fenômenos físicos, tá? Eles são negados, tá? E que nós vamos estudar com mais profundidade, por conta da maneira como eles são observados também por esses sistemáticos. Eles são observados de outra forma, tá? Então é necessário que a gente estude bem vagarosamente, para que a gente possa entender por que eles foram negados. Isso só mesmo na próxima oportunidade que nós vamos observar os fenômenos físicos. Muito bem, então para entender sobre esse assunto a gente precisa de ir com muita calma, com muito cuidado, muita cautela, porque é difícil para a gente entender. Precisarão ainda, como a doutrina espírita surgiu e demorou para se firmar, então nós precisaremos também de um certo tempo para absorver esse conhecimento. É fundamental que a gente entenda isso. Você imagina que nós vivemos num mundo em que se estuda, eu vejo até nem lá fora, mas aqui nas próprias casas espíritas, as pessoas estudam a doutrina espírita e têm medo de espíritos, elas têm medo delas mesmas. Você imagina a dificuldade que se tem ainda no mundo em que vivemos para se falar de assunto dessa natureza? Como é complicado. Então é necessário que a gente tenha vontade de estudar, tenha vontade de aprender, exatamente para que a gente possa ter uma vida mais tranquila. A gente não pode ter medo da gente, não ter medo da morte, ter medo de espírito, ter medo de fenômenos naturais. Então é fundamental que primeiro a gente entenda que essas dificuldades são inerentes à nossa ignorância. É fundamental que a gente entenda isso. Se a gente é ignorante, é porque a gente não quer estudar, não quer aprender, né? A gente só busca coisas que, na verdade, só nos fazem mal. Aprender o que é bom a gente não quer, né? Mas isso faz parte também da vida, né? Aos poucos que a gente vai
entendendo que a gente precisa mudar algumas coisas na nossa vida. Então, é isso aí. Vamos agradecendo aqui a presença dos nossos irmãos e vamos convidando eles para darem seu boa noite, fazer suas considerações finais. Veriana. Uma boa noite a todos, que sejam todos abençoados e que realmente tenhamos esclarecido alguma coisa para vocês. Boa noite. Obrigado. Vamos falar aqui com a Mercedes, que vai dar o seu boa noite também para nós. Agradeço a Befa pela oportunidade e dou uma boa noite a todos com muita paz e muita saúde. Até a próxima quarta-feira. Seu João Luiz, também para suas considerações finais, para o seu boa noite para nós. Uma boa noite a todos, saúde e paz sempre. Eu também, Margarete Coral, também deixo meu boa noite, com muita paz e uma semana de muita harmonia para todos que nos ouvem.